Olá, seja bem-vindo ao I Believe e hoje eu, pastora Alessandra Lemos e você vamos estudar juntos a Bíblia, uma passagem que fala de um milagre feito por Jesus e que nos ensina muitas chaves, muitos caminhos de como ter uma vida com Jesus e uma vida de vitória. Antes da gente seguir, quero te convidar a curtir esse vídeo e também se inscrever no canal para que esta mensagem possa chegar a muito mais pessoas, combinado? Então, pegue a sua Bíblia, vamos acompanhar juntos um texto que está no livro de Marcos, capítulo 4, a gente vai ler do versículo 35 até o versículo 41, é um trecho que fala sobre Jesus acalma a tempestade. Eu não sei se você já ouviu essa mensagem, mas eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado, com muitos aprendizados nesse estudo que a gente fez da Bíblia e que eu quero compartilhar com você e que você também pode deixar aqui nos comentários outras lições que você tirou dessa passagem. Combinado? Então vamos lá, Marcos 4, a partir do 35. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos seus discípulos: "Vamos passar para a outra margem." E eles, despedindo a multidão, levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Então, contextualizando aqui, Jesus ele estava pregando para uma multidão. Já sendo tarde, ele despediu aquela multidão. Eles entraram no barco, Jesus e seus discípulos, para ir para o outro lado da margem, porque já era hora de descansar mesmo. E aí, no versículo 37, a Bíblia diz assim: "Ora, levantou-se um grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água." Então o barco estava ali, armou aquele temporal. Quem já viu aquele temporal grande, né? Agora a gente já passou, já viu, né, temporais. Imagine você dentro de um barco, né? E isso que aconteceu. As ondas começaram a bater contra o barco e o barco começou a encher de água, de maneira que aquele barco estava quase afundando. Aí no versículo 38 diz: Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro, né? A gente brinca, Jesus representa a gente, né? Jesus pegou o travesseiro, ó, depois de um dia cheio, ele foi descansar. Porque a Bíblia fala que Jesus, enquanto esteve aqui na terra, ele se despiu da sua forma de Deus e veio como homem aqui na terra. Então, como ser humano, ele estava descansando. E aí, começou a acontecer aquele temporal, começou a acontecer, né, toda aquela chuva. E no final do versículo 38, a Bíblia fala que os discípulos foram acordar Jesus. E aí, o que os discípulos falaram para Jesus é o que eu quero mais chamar a atenção sua nessa mensagem. Porque ele falou assim: "Mestre!" Não sei se é assim que eles falaram, tá, gente? Aí tem um jeito, né, dos discípulos. Mas estava tempestade, eles estavam desesperados. "Mestre, o Senhor não se importa que nós pereçamos?" Em outras traduções fala: "Senhor, o Senhor não se importa que a gente morra? O Senhor não está vendo que a gente está quase morrendo?" E eu quero te convidar a parar um instante e pensar neste versículo. Os discípulos estavam andando com Jesus, vendo a todo momento Jesus fazer milagres, Jesus atender as multidões. A Bíblia fala que o ministério de Jesus aqui na terra foi basicamente baseado em ensinar sobre o reino de Deus, pregar sobre o Pai, quanto ele era um com o Pai, e de expulsar demônios e curar enfermos. Eles já estavam vendo Jesus realizar tantos milagres e provar realmente o quanto ele é Deus. Só que naquele momento que a tempestade veio, eles chegaram para Jesus e falaram: "Jesus, o Senhor não se importa conosco?" E eu fiquei pensando quantas vezes nós passamos momentos na nossa vida. Passamos por problemas
que a gente olha para Deus e fala: ô Deus, o Senhor não está vendo? Jesus, o Senhor não se importa que eu pereça? Como se Deus não se importasse conosco. Nós, seres humanos, assim como os discípulos, nós temos a tendência de, diante de momentos de crise, questionar a existência ou o agir de Deus. Mas o fato de que Jesus estava dormindo no barco não tirava o fato de que Jesus estava no barco. Sabe, amado, se Deus está na sua vida, se Ele está no seu barco, você não precisa ficar a todo tempo se questionando se Jesus vai te ajudar. É fato que Jesus é por você. E naquele momento Jesus ele se levantou. E a primeira coisa no versículo 39, nós estamos em Marcos 4, versículo 39. Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. Sabe, às vezes a gente está passando por um momento e a gente busca Jesus em oração. E aí ele vem para nossa situação. E ele prova o seu poder sobre a natureza, porque ele mandou o vento se acalmar. E o vento acalmou na hora. E Deus é Deus para acalmar qualquer circunstância na nossa vida. Quando você o chama para a situação, ele fala: acalma. Acalma brigas, acalma as dívidas, acalma os problemas, a frieza espiritual. Quando nós convidamos Jesus, ele acalma. Mas o que me chamou nessa atenção, a minha atenção, que eu quero chamar a sua atenção também nesse texto, é que o vento se aquietou, tudo ficou calmo. E no versículo 40, Jesus lhes perguntou: por que vocês tiveram tanto medo? Como é que vocês ainda não têm fé? Sabe? Jesus tem estado conosco há tanto tempo. Quantas vezes Jesus já te livrou de situações? Quantos milagres ele já fez na sua vida? Quantas vezes ele acudiu você em momentos? Quantos testemunhos eu tenho, você tem? Quantas vezes Deus cuidou de você desde que você estava no ventre da sua mãe, depois que você cresceu, em tantas situações, problemas, portas que estavam fechadas e que vieram, oportunidades tantas vezes. E Jesus fala: vocês ainda não me conhecem? Vocês ainda têm medo? Por que vocês ainda não têm fé? Hoje nós estamos estudando a palavra de Deus e a mensagem que o Espírito Santo traz para as nossas vidas é porque você ainda está duvidando. Se Jesus já provou tantas vezes na sua vida que Ele é Deus, que pode, Ele está naquele momento ali, Ele estava nessa circunstância descansando, mas Ele estava no barco e Ele se desperta para te ajudar. Não tenha medo das tempestades. Jesus é com você. E Jesus, eu imagino ele chegando para os discípulos e falando: por quê? Como que ainda vocês não têm fé? Como que vocês ainda não têm certeza das coisas que eu já fiz e que eu ainda farei? E no versículo 41, a gente entende por que os discípulos ainda estavam duvidando. A Bíblia diz assim: e eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Os discípulos já tinham sido chamados por Jesus, eles já estavam andando com Jesus, mas eles ainda não conheciam Jesus em profundidade. Eles ainda se perguntavam: quem é este? Talvez você já ouviu falar de Jesus, talvez você já ouviu falar que Ele pode, talvez você até já enxergou e já presenciou alguns milagres, mas hoje Jesus está te convidando: vem me conhecer de verdade, vem entender a minha fidelidade, o meu caráter. Eu jamais te abandonarei.
A Bíblia diz ainda que teu pai e tua mãe te abandonem. Eu não te abandonarei. Venha conhecer quem é Jesus. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Jesus veio para dar vida pelas ovelhas, para nos livrar. Se Jesus deu a própria vida para nos salvar, por que Ele nos deixaria perecer? Agora eu quero te dizer algo importante. O propósito de Deus para a sua vida vai além dos nossos dias aqui na Terra. Sim, Deus nos salva das tempestades que a gente passa aqui. Os problemas, as situações, dinheiro, saúde, relacionamentos. Mas o propósito de Deus para as nossas vidas, e por isso Ele permite que a gente passe por algumas tempestades, é nos formar e nos forjar, porque o propósito dele para as nossas vidas é a eternidade. É onde não haverá mais choro, aonde não acontecerá mais tristeza. Então as situações que nós passamos aqui são temporárias, porque o que Deus tem para nós é a eternidade. Por isso confie nele. Ainda que pareça que tudo acabou, ainda assim, para Deus existe esperança. Eu quero contar uma história de uma mulher que eu conheci, uma mulher de fé. E ela passou uma enfermidade muito grave, a ponto de um dia os médicos vieram a desenganá-la. Que tempestade! Muitos poderiam pensar, Deus, Senhor, o Senhor não importa que eu pereça. Mas esta mulher, ela me deu uma grande lição de fé. Ela olhou para mim e falou, se Deus me curar, eu tenho vitória. Se Ele me levar, eu tenho vitória. Sabe, se você está com a sua vida em Deus, mesmo se você passar por problemas, ou você vai ter vitória naqueles problemas, ou Deus usará aqueles problemas para te levar a um nível maior. Convide Jesus para estar no seu barco. Convide Deus para estar na sua vida. Fale a Deus, eu quero te conhecer. Eu quero conhecer a sua autoridade sobre as circunstâncias. E que você possa, cada vez mais, ter experiências com esse Jesus maravilhoso. Um Deus que diz sim, um Deus que diz não, um Deus que cuida de você como um pai cuida do filho. Compartilhe essa mensagem, envie para pelo menos 3 pessoas que você quer que tenha a sua fé fortalecida. E lembre, não importa a tempestade que você esteja vivendo, Jesus tem autoridade para parar o vento e te dar vitória. Tão somente creia, abra mão do medo, abra mão do desespero e dê lugar à fé em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Eu te espero no próximo vídeo. Um grande abraço. I believe.